Olá, bom dia. Eu sou a professora Luciana, do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva, e estamos aqui para mais uma videoaula, aula de ciência, e hoje nós iremos falar um pouco sobre os tipos de rochas e as camadas da Terra. Existem 3 tipos de rochas encontrados na superfície do planeta: as ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Iremos ver agora as principais características de cada tipo de rocha. Iremos começar falando sobre as magmáticas, que são rochas formadas pelo esfriamento e solidificação de elementos endógenos, no caso, o magma pastoso. São exemplos de rochas magmáticas: o granito, o basalto, diorito e o andesito. Rochas sedimentares. Esse tipo de rocha tem sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. São exemplos de rochas sedimentares: a areia, a argila, salgema e calcário. Elas cobrem cerca de 75% da superfície terrestre, 90% dos leitos marinhos e corresponde a 5% do volume da Terra. As rochas sedimentares são importantes fontes de material. As rochas metamórficas. Dessa forma, os minerais e as rochas compõem uma parcela primordial da litosfera, que corresponde ao conjunto de elementos sólidos que formam os continentes e as ilhas. As camadas da Terra. As camadas da Terra e seus elementos. A Terra ela é formada pela crosta, pelo manto externo, manto interno, o núcleo externo e o núcleo interno. Iremos começar falando sobre o núcleo. O centro da Terra é de ferro. O núcleo é a porção central do nosso planeta. Ele tem cerca de 3.400 km de espessura, possui 2 partes, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido. O núcleo externo é líquido, pois é formado de ferro derretido. O núcleo interno tem uma temperatura cerca de 6.000 graus Celsius e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido que a Terra. Manto. Pastoso, fervente e em constante movimento. Essas são as principais características do manto. Envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 km de espessura, o manto. O manto terrestre é formado de magma, uma mistura fervente, principalmente de silicato de magnésio e ferro. O manto tem temperatura aproximada de 3.500 graus Celsius. O magma e o núcleo externo estão em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno, que é sólido, se propaga para o núcleo externo, que é líquido, e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida nessas partes líquidas e pastosas. Crosta, a camada superficial. A crosta terrestre começa logo acima do manto, é também chamada litosfera. A espessura da crosta terrestre varia entre 10 e 70 km, lembrando que, para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 km. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca externa. Os principais elementos químicos que formam a crosta são o oxigênio, o silício e o alumínio. Em menores proporções, a crosta também contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre, entre outros. A crosta terrestre tem 3 camadas: a rocha matriz, o subsolo e o solo. O solo, camada que desenvolve os vegetais, podendo ou não ser rica em substâncias nutritivas à vida das plantas. Subsolo,
camada pobre em substâncias nutritivas. Nele podem ser encontradas reservas de minério, como por exemplo o ferro. E rocha matriz, parte da rocha que deu origem ao subsolo e ao solo. A rocha matriz, ela é a rocha mãe, se formou com base no resfriamento da parte mais superficial do manto. É a rocha matriz que originou as outras duas camadas acima dela, subsolo e solo. O subsolo é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo. Contém fragmentos de rocha originados da rocha matriz. O subsolo fornece ao homem muitos recursos naturais, como carvão, petróleo e vários tipos de minérios. Minérios de ferro, de alumínio, de cobre, de prata e etc. Solo é a camada mais fina da crosta terrestre. Fica na superfície externa da crosta. O solo se formou com base na desintegração de fragmentos das rochas do subsolo. Essa fina camada que garante o desenvolvimento das plantas, conforme veremos adiante. Os movimentos das placas tectônicas, como é que isso acontece? Quais são suas causas e suas consequências? Ainda que as placas tectônicas estejam se movimentando, quase nunca percebemos isso. Portanto, sobre as placas tectônicas estão apoiados os continentes, esses imensos blocos da litosfera terrestre não cobertos pelos oceanos. Mas nas placas tectônicas também se apoia o solo do fundo dos oceanos, mares, rios e lagos. Explicando a deriva continental. Inicialmente havia na superfície terrestre um único continente. Esse supercontinente, que os cientistas chamam de Pangeia, foi aos poucos se separando em blocos. Os grandes blocos separados deram origem aos continentes atuais. A deriva continental não cessa, mas esse movimento é tão pequeno que não podemos percebê-los. Distribuição geográfica dos terremotos. A maioria dos terremotos acontece em regiões localizadas sobre as bordas das placas tectônicas. É aí que geralmente o movimento das placas causa um deslocamento da crosta terrestre ou sua quebra, provocando terremotos. Atualmente, os países sujeitos a terremotos situam-se nos limites que separam as placas tectônicas em movimento. Os terremotos. As placas tectônicas movem-se continuamente. De maneira geral, os movimentos das placas são imperceptíveis. Às vezes, porém, podemos senti-los. São os chamados sismos, também conhecido como tremores ou terremotos. A crosta terrestre está sujeita a tensões compressivas, ou seja, continuamente existem forças comprimindo as rochas da crosta. Essas tensões se acumulam lentamente, deformando as rochas. Quando a resistência das rochas é vencida, ocorre uma ruptura, gerando vibrações que se propagam em todas as direções. O ponto inicial da ruptura, que está no interior da crosta, é chamado hipocentro, e sua projeção na superfície recebe o nome de epicentro. A maioria das rupturas não atinge a superfície. Aqui nós temos alguns exemplos de terremotos. Agora nós vamos falar um pouco sobre tsunami. Um tsunami no Japão, é onda de porto ou maremoto no latim. É uma série de ondas de água causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como um oceano ou um grande lago. Tsunamis são a ocorrência frequente no Oceano Pacífico. Aproximadamente 195 eventos desse tipo foram registrados.
por causa do imenso volume de água e energia envolvidos. Tsunamis podem devastar regiões costeiras. Sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, detonações de artefatos nucleares no mar, deslizamentos de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água têm o potencial para gerar um tsunami. Temos um exemplo aqui de tsunami, outros. Agora nós iremos falar um pouco sobre os vulcões, né? Esses são os principais, né, consequências ocasionadas pela movimentação das placas tectônicas, os vulcões, os tsunamis e os terremotos. Quando as placas tectônicas se movimentam, pode haver erupções vulcânicas. Por meio dessas erupções, o magma chega à superfície e é derramado pelos vulcões, sob a forma de lava quente. A maior parte dos vulcões está localizada nas bordas das placas tectônicas. O vulcanismo provoca várias catástrofes, como morte de pessoas e destruição de lugares. Ainda assim, as cinzas vulcânicas podem promover a fertilidade do solo nos arredores das áreas afetadas. Temos alguns exemplos aqui de vulcões, né, em erupção. A estrutura interna de um vulcão e seus elementos, né? Nós temos ali a cratera, o cone, chaminé, a lava, o magma. Agora nós iremos pensar um pouco sobre esse assunto que acabamos de estudar. Quais as características do núcleo da Terra? Onde começa a crosta terrestre? Qual outro nome que ela recebe? O que são as placas tectônicas? O que elas sustentam sobre si? O que determina o movimento das placas tectônicas? Vamos pesquisar? Vamos anotar aí no nosso caderno? Agora nós vamos pesquisar. Por que o Brasil, a atividade sísmica é pouco intensa? Por que no Brasil não acontece com frequência tsunami, terremotos e vulcões? De que forma os cientistas podem conhecer o interior da Terra? Qual profissional é especialista na análise das ondas sísmicas? Vamos pesquisar? Essas informações são bastante importantes. Vamos pesquisar com bastante atenção. Vamos fazer as anotações aí no nosso caderninho. Fim. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido bem clara, bem objetiva, que todos tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Tchau.